Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula aí do preparatório para o exame CC, né, o Cybersecurity Certified da ISC2. Como nós tínhamos comentado aí num outro vídeo, né, o exame da ISC2 ele é composto de 5 domínios, tá? Cinco áreas de conhecimento. E nós vamos começar aí falando do primeiro domínio, né, que é chamado aí de domínio um. Princípios de segurança. Eu peguei o material para compor esses slides, parte lá do material do Daniel Donda, né, aquele resumo que ele tinha feito, e complementei o resumo dele com algumas coisas no Official Guide do, do Cybersecurity, tá? Eu acho que esse guide já foi colocado lá no grupo, né, que a gente tem no WhatsApp. Se alguém não tiver, depois eu posto aí o guide para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa aí, a questão do domínio um, né? De todos os domínios de conhecimento aí da prova de cybersecurity, o domínio um é o mais teórico, tá? Ele é muito conceitual, que ele fala aí conceitos básicos de segurança, gerenciamento de risco, código de ética, governança. Então, assim, são vários tópicos, vamos dizer assim, são os mais teóricos realmente ali, mas é um domínio muito importante, né? Como a gente está vendo ali, 26% do exame é cobrado do domínio um. Ou seja, a gente tem praticamente uma a cada 4 questões, né? Um quarto da prova é focado aí no domínio um, nos princípios de segurança. Especialmente quem está muito acostumado aí com certificações aí tipo Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, certificações voltadas para produto, né? Onde você tem muita prática, muita configuração, muito hands-on, né? Vai estranhar um pouco aí essa questão aí do material, né? Do cybersecurity, porque é bem conceitual. E esse, eu diria que o primeiro domínio é o mais conceitual de todos, por assim dizer, né? Ok. O que que acontece ali? Primeira coisa, um conceito fundamental que aparece aí no primeiro domínio, né? E aparece também praticamente em qualquer curso de introdução à cibersegurança que vocês fizerem, né? Eu tenho experiência aí do mundo de cibersegurança, já ministrei os cursos do CCNA-SEC, né, o antigo CCNA de segurança, que foi removido, né? Mas depois eu fiz o CCNP de segurança, o CCNP, o ENCORE, né? O SCORE, na verdade, o Security Core. E esses conceitos também aparecem lá, tá? E acho que também em outros fabricantes também, a ideia da CIA, né? Os 3 pilares da segurança da informação, que é a ideia da integridade, ou seja, os dados não serão adulterados, né? Confidencialidade, somente o dono dos dados é que realmente vai ter acesso aos mesmos, e mais ninguém. E também aí o conceito de é, disponibilidade. Os dados vão ficar disponíveis. O sonho de consumo das empresas ele ficar disponível lá 59, né, 99,999%. Isso é um sonho que muitas vezes não é possível, né? Você acaba parar somente 5 minutos por ano, né? Então isso é o sonho de consumo, né? Mas a ideia é que seja a maior disponibilidade possível. E os incidentes de segurança, os ataques, né, visam geralmente prejudicar um desses 3 pilares, né? Os ataques visam aí atingir a integridade, a confidencialidade ou a disponibilidade dos dados. Então, o material ele fala um pouquinho, aliás, ele fala bastante ali, né, a respeito dos 3 pilares. Então, é interessante ali dar uma boa escovada de bit aí nos 3 pilares, né? Novamente, a ideia, né? Confidencialidade, informação só pode ser acessada por pessoas autorizadas. Integridade, garantir que os dados não foram alterados de forma não autorizada. Disponibilidade,
que a ideia é quando é necessário acessar, né? Quando e onde for necessário acessar, os dados estarão disponíveis. Não significa que os dados vão estar 100% disponíveis, 100% do tempo, aliás, isso não existe, né? Porque todo sistema vai ter que ter alguma manutenção, então vai ter uma rápida parada, né? Como a questão lá dos 99,999% que eu havia comentado com vocês. Mas a ideia é que eles devem estar disponíveis assim que for necessário a utilização, né? A ideia básica é essa. Confidencialidade, a gente vai ver aí depois nos outros domínios, né? A gente geralmente garante isso hoje com criptografia, né? Seja aí com VPN para transporte dos dados de forma segura, eu consigo cifrar os dados para evitar que os dados sejam vistos, né? Lidos no meio do caminho. A integridade, eu tenho a questão do uso de hash, né? Eu crio uma espécie de dígito verificador, né? Eu tenho um cálculo matemático que é feito na origem, quando os dados são transmitidos. Quando chega no destino, ele refaz o cálculo, né? E deve chegar no mesmo valor do hash. Se o número dá diferente, é porque algum zero virou um, alguma coisa no meio do caminho foi alterada, né? E aí, geralmente, a gente usa algoritmos de hash, como MD5, SHA, para estar garantindo a integridade aí dos dados. E a disponibilidade, a gente geralmente usa muito o conceito de redundância, né? Também, especialmente no mundo de redes, que é um dos pilares que nós vamos ver, um dos domínios, né? Redundância é a palavra-chave, né? Então, você tem redundância de link de internet, de hardware, de tudo que você possa imaginar, né? Fonte de alimentação e assim por diante, para garantir aí que os recursos fiquem a maior parte do tempo disponíveis aí. Conceito de autenticação, né? Autenticação basicamente ela se baseia em três métodos principais aí, né? A gente tem ali algo que você sabe, e aí é o mais comum você ter aí a questão das senhas. É, Você tem algo, algo que você tem, na verdade, né? Então, hoje em dia é muito comum o pessoal falar de Two-factor authentication, né, autenticação de dois fatores. Então, além de você ter uma senha, você pode ter alguma coisa física, né? Por exemplo, um token, um cartão de memória, alguma coisa do gênero que você tem que conferir aí no equipamento físico, além de ter a senha. E uma terceira dimensão aí da autenticação é o que você é, biometria, né? A biometria poderia ser aí, eu acho que o mais comum ainda hoje é impressão digital, mas poderia ser íris, poderia usar qualquer outro recurso biométrico ali, né? É, análise do que você é, né? Geralmente o mais comum, como a gente falou, aí é digital, íris, né? Íris do olho, alguma coisa do gênero ali. Reconhecimento facial também é uma coisa que vem crescendo muito nos últimos tempos, né? Como identificador de biometria. Então, eu já trabalhei em lugares ali que a sala, né, para você poder entrar, você tem uma foto que foi escaneada da tua face e o equipamento checa se realmente a face é sua, né? Se é você mesmo pela morfologia do rosto. E aí também é um outro fator biométrico muito comum também nos dias de hoje, quando você tem locais com um nível de segurança um pouco maior aí, né? Legal. Que mais? Aí os conceitos de IAA, né? IAAA, né? O IEEE. Identificação, então eu preciso identificar o usuário de forma única e exclusiva, tenho que ter certeza quem é o usuário. Eu tenho lá os três As, o processo de autenticação. Eu primeiro eu tenho que, baseado nas credenciais que me são fornecidas pelo próprio usuário, eu tenho que validar se o usuário é realmente quem ele diz ser. Depois disso, eu sei que é o Adilson, por exemplo, é o usuário Adilson ali. Aí eu tenho que saber o que ele pode realmente fazer. É o processo de autorização, né? Authorization. A gente vai ver depois, de forma mais técnica, como é que essa autorização vai se portar, né? Numa rede, por exemplo, a autorização, eu posso jogar o usuário numa determinada VLAN,
eu posso baixar uma lista de acesso, né? Um filtro que diz o que ele pode, o que ele não pode fazer. Esse filtro vai ser instalado no equipamento mais próximo do usuário ali. E o accounting ou auditoria, tudo que o usuário fazer vai ser guardado, vai gerar um log, né? Vai gerar um registro para que eu possa auditar depois, para que eu possa conferir. Seja aí para, por exemplo, análise de incidentes ou para qualquer outra consulta que tenha que ser feita ali, eu tenho um histórico, né, de tudo que aconteceu ali no processo de auditoria, o accounting, né? Todos os equipamentos geram log, e aí esses logs servem aí para registrar toda a atividade que ocorreu. Outros conceitos muito importantes aí que ele coloca aí, né? Não repúdio, privilégio mínimo e a necessidade de saber aí, o need to know, né? Não repúdio, né? É um termo muito comum ali, que a ideia é o seguinte: o usuário, uma vez que eu o autentiquei, né? Eu tenho certeza que é o usuário Adilson. Então, ele não pode dizer que não foi ele que realizou determinada ação. Não, peraí. É você, você foi logado aqui, e aí eu tenho o track de auditoria, né? Eu tenho os logs que mostram que o teu usuário fez isso. Ah, mas eu passei o meu username e meu password para outra pessoa da repartição, eu compartilhei minhas credenciais. Legalmente você é o culpado, né? Você é o responsável aí pelas suas credenciais aí. Outra coisa é a questão do privilégio mínimo, né? É assim, a ideia é dar acesso à rede ao usuário apenas o que ele efetivamente precisa, tá? Apenas o que ele efetivamente precisa, nem mais, nem menos. A gente sabe que muitos ataques ocorrem, na verdade, não é de fora para dentro, né? Mas partem da própria rede interna, né? Se eu tenho um usuário com permissões menores, muito provavelmente esse usuário tem mais condição de tentar escalar, né? Ou seja, de tentar ganhar mais permissão do que alguém que está fora da rede que não tem permissão nenhuma, né? Não consegue colocar o pé dentro da rede interna. Então, a ideia é dar acesso mínimo, apenas o necessário, nem mais nem menos, como ele coloca aqui. E qualquer coisa a mais ali, né? Se você não sabe a senha para um determinado recurso, você não precisa acessar, né? Por exemplo, eu trabalho com infraestrutura de rede, minha área de atuação é a infra de rede. Se tiver que fazer alguma intervenção num servidor, eu teria que escalar aí o pessoal responsável pelo servidor, né, ou pelos servidores, para participar aí do troubleshooting, da análise do incidente, né? Eu não tenho por que acessar os servidores se a minha praia não é essa, eu não trabalho com isso aí. Então, se eu não sei a senha, não preciso saber. Se necessário, teria que escalar para alguém que tenha permissão para isso. Parte de gerenciamento de risco, tá? Essa é uma parte que também tem bastante material que fala, né? Na parte do Cybersecurity Certified ali. Primeiro, o conceito de ativo, né? Ativo é qualquer elemento aí que precisa de uma proteção. O ativo pode ser um hardware, o ativo pode ser um software, tudo que agrega algum valor para a empresa é um ativo. E esse ativo, ele está sujeito aí a ter alguma vulnerabilidade que pode ser explorada, alguma lacuna, né? Alguma fraqueza que possa ser explorada aí. Então, eu preciso fazer o gerenciamento do risco. Qual que é a ideia? Bom, eu tenho um ativo a ser protegido. E para proteger esse ativo, eu tenho um custo, efetivamente, para poder protegê-lo. Primeiro, eu preciso ver o quanto eu posso gastar para proteger esse ativo, né? Porque, assim, ninguém é doido, né? Eu vou gastar 10 milhões de reais
para proteger um ativo de 500 mil, né? Não faz muito sentido você gastar 20 vezes o que o ativo vale no mecanismo de proteção, né? Então, eu preciso fazer essa análise do risco para ver o quanto vai ser investido, né? Se essa ameaça, qual a probabilidade dela se concretizar também, né? Na parte de gerenciamento de risco, uma das fórmulas que a gente vê ali, que aparece bastante, é o seguinte: o risco é igual ao impacto vezes a probabilidade do risco se concretizar. Então, em algumas situações, não vai valer a pena, né, você gastar para mitigar o risco. Mitigar é uma outra palavra que aparece muito aí para o pessoal de segurança, né? Porque você nunca elimina o risco. Você nunca vai ter risco zero. Você sempre vai ter aí uma breve, ainda que seja uma pequena probabilidade do risco se concretizar. É que às vezes é tão pequeno que não compensa, né? Você, de repente, investir para diminuir mais ainda o risco, tá? Como eu falei para vocês, o risco é o produto do impacto vezes a probabilidade dele ocorrer. Então, vamos chutando o pau da barraca, dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Eu tenho um data center ali. Qual que é a probabilidade de cair um meteoro ali e acabar com tudo? Bom, a probabilidade é infinitesimal, é muito pequena, né? 0,0000000000001. Um lá no final, depois de muitos zeros. O impacto é terrível, né? Aliás, se o meteoro caísse em cima do data center, ele tem outras coisas que se preocupar do que se preocupar com o emprego ou com o data center propriamente dito, né? Aí a contenção disso também seria caríssima também. Você vai fazer o quê? Você vai pagar para o Elon Musk para fazer uma replicação do data center em Marte, né? Não faz muito sentido também ali. O custo é exorbitante nas alturas também, né? O custo também é astronômico. Então, só guardando as devidas proporções do nosso exemplo esdrúxulo ali, né? A ideia é essa: o gerenciamento de risco, eu tenho que mensurar o ativo. Quando há uma vulnerabilidade que vai, por exemplo, causar indisponibilidade, perda de dados, é, qual é o valor da perda, tá? Então, no gerenciamento de risco, você consegue anualizar isso também. Se alguém alterar, ou roubar uma informação do banco de dados, qual que é o prejuízo financeiro que isso vai me dar? Qual que é o prejuízo financeiro do servidor ficar uma hora parado ou ficar sem acesso à internet por uma hora, deixar de fazer transações na internet por um determinado período de tempo? Então, o gerenciamento de risco ele também mensura isso, tá? A ideia de qual é a perda, e geralmente a perda anualizada disso, né? Qual que é a perda anualizada? É, e aí planilhar isso, né? Colocar no papel para convencer o gestor também aqui, olha, a gente precisa investir nessa solução de firewall aqui, porque provavelmente o pessoal do financeiro vai dizer, mas esse firewall é muito caro, né? Olha, mas se a gente ficar aí uma hora com o serviço indisponível, ou se os dados forem roubados, alguma coisa aconteça, nós já vamos perder o valor do firewall, né? Isso só em uma hora, sei lá. Então, eu preciso levantar números, né? Porque TI, na verdade, é assim, TI, geralmente nas empresas, a não ser que seja uma empresa que venda serviços de TI, né? Que TI é o fim, geralmente TI é um meio, é um custo. E aí se olha para a TI como um custo a ser reduzido. Então, no gerenciamento de risco, você tem que provar ali que é importante investir na segurança de determinados ativos, e que esse investimento é viável, né, que você está protegendo um ativo que vale muito mais, e o que você vai gastar
na proteção é, é justificável, né? Porque se você tiver um sinistro, se você tiver aí roubo de dados, destruição de dados, indisponibilidade, né, você vai perder muito mais do que aquilo que você está investindo na infraestrutura. Bom, tratamento de risco, como ele coloca aqui, o risco, eu posso evitar o risco, né? O que ele chama de avoidance, eu vou evitar a decisão de tentar eliminar quase completamente, mitigar ao máximo, né? Não, assim, para nós, disponibilidade é muito importante. Vou investir em 2 links ou um terceiro link. Eu quero gastar o que for necessário para mitigar, para diminuir o máximo possível o risco de uma vulnerabilidade se concretizar. Às vezes eu tenho a questão da aceitação, né? Olha, existe o risco de acontecer um determinado problema, mas o que eu vou gastar para mitigar esse risco não vale a pena. Então, eu vou pagar para ver, né? Eu vou aceitar esse risco, porque se eu for gastar, eu vou acabar gastando mais do que o ativo vale, ou então o que eu vou gastar não compensa financeiramente. E tem o conceito de transferência de risco, né? Passar o risco para outra parte. Na empresa, por exemplo, poderia ser uma terceirização, né? Então eu vou terceirizar aí a parte de segurança para uma outra empresa, e aí eu vou ter pelo menos quem cobrar, né? Agora eu tenho lá, vamos dizer assim, que eu não tenho um conjunto de profissionais aí com expertise suficiente aí para poder cuidar da minha infraestrutura. Então eu vou terceirizar aí para alguém que tem mão de obra e mente de obra aí capaz aí, capacitada aí para fazer o tratamento do risco, e eu vou pagar para ele assumir parte do risco da minha infraestrutura, né? É o que a gente tem muito hoje, como o XaaS, né? O as a Service, né? Infraestrutura como serviço, rede como serviço, firewall como serviço, enfim, né? Tudo que é as a Service, né? Eu posso transferir para um terceiro, né? É, a gerência aí de algum ativo, e aí o risco também ele vai assumir ali comigo para que eu não assuma o ônus sozinho, né? Mitigação, né? Essa palavra, como eu falei para vocês, vai aparecer muito no material de cybersecurity, no material de segurança de uma forma geral, né? Então, tomada de decisões para prevenir ou reduzir a possibilidade de um risco ou se concretizar, né? De um risco se concretizar numa falha, num incidente de segurança, tá? Posso ter várias medidas de remediação, controle, como a gente falou ali, né? Eu posso investir em soluções de hardware, software, criar política de segurança. Existem várias formas, várias medidas, a gente vai ver, inclusive no decorrer dos próximos domínios aí do curso do Cybersecurity, formas aí de estar remediando problemas ali, né? O controles para estar diminuindo a probabilidade de um risco se concretizar. Mecanismos de controle, tá? O controle de segurança. O que que ele coloca ali? A gente pode ter segurança física ou segurança lógica, né? Que ele chama de controles técnicos. Pessoal, a grande questão é assim, né? Se você não tem segurança física, você pode ter a maior parafernália lógica que você quiser. Você pode ter o firewall de última geração, o IPS, o IDS, o antivírus, múltiplos fatores de autenticação. Você pode ter o que for aí em termos de controles técnicos ou segurança lógica. Se alguém tiver acesso físico ao equipamento, ele está vulnerável, né? Se alguém poder acessar fisicamente o servidor, o roteador, o switch, ele pode fazer um password recovery, quebrar a senha no braço, acessar o equipamento, tá? Aqui ele coloca aí exemplo de
cães, cerca de segurança, guarda, luzes, mas no mundo de TI, né, seria o quê? Fechar, é, fechar com chaves aí o hack, inibir o acesso físico às salas, né? Colocar controles aí com autenticação biométrica para permitir o acesso apenas a determinados indivíduos de certos espaços físicos da minha infraestrutura. Então, a segurança física é muito importante. E é claro, depois vem a questão da segurança lógica, porque mesmo que você não tenha ninguém acessando fisicamente o equipamento, remotamente, alguém poderia tentar acessar. E aí vai entrar toda a parafernália que a gente conhece aí, né? Firewall, IPS, DS, antivírus e assim por diante. Uma outra coisa aí que ele coloca, bastante importante, que ele ressalta no material, são os controles administrativos, né? Política de segurança, na verdade, é assim, né? O pessoal brinca dizendo que a política de segurança deveria ser igual à Constituição dos Estados Unidos, né? Assim, pequena, com poucas cláusulas, e os funcionários saberem essas regras, tá? Inclusive, passa por quando o próprio funcionário ser admitido, né? Ele já passar para ele qual é a política de segurança, o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? A gente sabe, por exemplo, que o ser humano, o usuário, é o elo mais fraco da corrente, né? E tem ataques de engenharia social ali, por exemplo, que querem justamente explorar esse elo mais fraco, que é o ser humano. Então, por isso tem que ter uma política de segurança dizendo quem vai fazer o quê, é, quais são os procedimentos quando eu vou contratar alguém, quando eu vou despedir alguém, fazer a rescisão, o processo para tirar a pessoa do meu ambiente de trabalho, para garantir que ela não vá detonar a minha infraestrutura por vingança, né, saindo da empresa. É aquela velha história, né, que a gente acha terrível, eu já vi coisas assim. O funcionário é demitido, ele é chamado para uma sala. Quando ele sai da sala, já tem dois seguranças com um saco de lixo lá, esvaziaram toda a gaveta dele e a segurança escolta ele para fora da sala, né? Para fora da empresa, sem ele poder nem se despedir das pessoas, né? Mas é política de segurança para evitar que alguém que tinha controles e acessos aí vitais para a empresa acabe fazendo mau uso disso, tá? Infelizmente é assim, pessoal. Uma coisa que eu falo ali é a minha maior experiência com segurança e segurança em redes, né? E é assim, o ser humano é diferente do firewall, né? Para o firewall, tudo que não for explicitamente permitido é negado, né? Para o ser humano, tudo que não for explicitamente negado é permitido. Então ele vai fazer, se não tiver escrito no papel que ele não pode fazer, ele vai fazer, né? Então é por isso que você precisa aí da política de segurança realmente escrita nas mentes e nos corações aí das pessoas, tá? Então esses controles também aí reduzem ou mitigam o risco, né? De algum incidente se concretizar aí. Aí o que acontece? Você tem toda uma parte de documentação aí, tá? Então é política de segurança, padrões, procedimentos e guideline, né? Bom, a política de segurança é um documento obrigatório, cada empresa tem que ter a sua, tá? A política de segurança é um documento local, que a própria empresa cria. Para criar a política de segurança local, eu posso me basear em padrões reconhecidos pelo mercado, tá? Esses padrões geralmente são criados por organizações geralmente não governamentais, sem fins lucrativos, né? Organizações que cuidam aí de criar padrões. É o caso da ISO, do NIST, do IETF, do I3E, né? Algumas são mais para hardware, outras mais para software, tipo de padronização, né? Então você tem várias instituições dessas. A ideia é você ter aí os requisitos mínimos de segurança. Bom, o que que eu preciso garantir de segurança para evitar problemas, indisponibilidades, né? Então eu vou consultar
os padrões, as normas, para poder criar uma política de segurança local que satisfaça as necessidades aí da minha empresa, tá? Que satisfaça as necessidades aí da empresa local. Então, ele coloca ali a definição aí, né, de guias, procedimentos e regulamentos, né? Então, guidelines são as diretrizes e linhas de base que devem ser implementadas. Você, você tem você tem o que pode e o que não pode, você tem o guideline. Agora, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho como padrão, eu devo fazer o backup diariamente dos dados. Tudo bem, então eu tenho um guia eu tenho uma linha base que me diz isso, tá? Agora, eu vou ter que ter documentos menores atrelados à política de segurança que vão falar como isso vai ser feito. Isso é o procedimento, né? Então, o procedimento de backup, como é que o backup é feito? Olha, o backup deve ser feito, um backup incremental todo dia, uma vez por semana vai ser feito diferencial. O funcionário deve fazer o backup no horário tal, né? Sei lá, depois do intervalo. De tempos em tempos eu tenho que verificar se o backup eu consigo fazer rollback, ele está funcionando mesmo. E aí, se por acaso for necessário restaurar o backup, quem vai restaurar, quando vai ser feito isso, né? Então, o passo a passo de como eu vou operacionalizar as tarefas são os procedimentos ali. Então, geralmente são documentos menores técnicos mesmo que dizem, né, como vai ser feito o passo a passo. E você tem também as regulações. Geralmente você tem aí leis, né, que vão estar normatizando as informações que você tem na empresa. Por exemplo, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. A minha equipe de marketing tem um banco de dados com todos os meus clientes. Mas, de repente, para o cliente poder ficar recebendo o meu mail marketing, ele vai ter que ele vai ter que concordar com isso, ele vai ter que autorizar, né, que eu possa estar usando os dados dele. Eu vou ter que garantir que eu não vou repassar os dados dele também, nome, e-mail, telefone, endereço, para outrem, né? Para outrem fazer um spam indesejado. Então, em cada país, você tem várias legislações ou regulamentações, né? Ou leis que vão definir como é que isso vai ser feito em cada localidade, em cada país, geralmente, né? Legal, pessoal. Outra coisa que você tem, né? Isso é bem específico do CC aí, né, do Cybersecurity Certified, e ele está chamando aí do cânon do código de ética, né? O cânon é uma vara de medir, né? Ou seja, aquilo que está dentro do esperado, o correto, né? Então, o código de ética canônico. Para o exame, ele sugere que você guarde, né, esse acrônimo que ele chama aí de PAPA, né? PAPA, que proteger a sociedade, né? Protect Society, né? Então, proteger o bem comum. A, a ideia, na verdade, assim, né? É que evitar incidentes, né? Que visam que possam afetar o bem comum, afetar a sociedade como um todo. O Act Honorably, né? Haja com honra, né? Com honestidade, justiça, responsabilidade. Oferecer um serviço diligente, competente aos diretores, avançar e proteger a profissão, né? Guardar aí o código de ética da profissão propriamente dita. Então, assim, é que as palavras estão em inglês, né? Mas pode cair questões aí. Quando ele fala desse código de ética que ele chama aí de PAPA, né? PAPA, é justamente isso. Protect Society, Act Honorably, Provide Diligente, Advance e Protect the Profession, né?
avançar e proteger a profissão. Então, é um acrônimo, né? Acho que para prova, né? Não tem como, né? Vai ter que guardar o acrônimo aí também para responder a alguma questão que possa aparecer aí. Ok, esse pedaço que eu vou falar agora, pessoal, não estava no resumo lá do Daniel Donda, tá? O Daniel, ele não colocou esse pedaço, estava apenas lá no Study Guide do Cybersecurity que eu falei para vocês. Elementos de um cyberataque, né? Então ele já começa a falar algumas coisas. Quais são os 4 elementos que envolvem um ataque cibernético? Então, o material coloca os 4 elementos como conduzir a pesquisa. Em algumas outras literaturas, como da Cisco, da Fortinet, a gente vê isso como ataque de reconhecimento, tá? Então, o conduzir a pesquisa é um ataque de reconhecimento. Eu levanto informações a respeito do alvo. Eu acho interessante falar disso porque, assim, tem gente, né, que tem uma visão romântica do que seria ali um ataque, né? Que o cara assiste hackers, piratas de computador na TV, na sessão da tarde, né? E acha que assim o ataque ocorre assim em questão de segundos, né? O cara senta na frente de um computador, digita meia dúzia de código, já invadiu a NASA, né? O cara é um gênio ali, então as coisas a gente sabe que não acontece isso. Ataques podem ser planejados por vários meses, inclusive, né? Eu posso ficar vários meses coletando dados do alvo, né? Então, isso que ele está chamando aí de conduct research, conduzir essa pesquisa, né? Ou o ataque de reconhecimento, como eu falei. Depois eu tenho lá o tal do identificar os alvos, né? Quem é o alvo, né? Quem é que eu quero alcançar, efetivamente, se é um servidor que está em que localidade física, posso identificar exatamente qual é o meu alvo. Levantar vulnerabilidades do meu alvo, né? Então, por exemplo, eu vou ver se aquela máquina está de pé. Eu posso fazer um ping para verificar se aquele IP está respondendo. Está respondendo? Vou usar um Nmap lá. Que portas, que serviços estão abertos? Eu vou descobrir quais são os serviços que estão ativos e depois, por último, né, eu vou fazer o que ele chama de coisas ruins aí, né? Aí é o ataque propriamente dito, né? Eu já tenho dados, já tenho informações para poder gerar um ataque propriamente dito mesmo aí, tá? Vamos ver um pouquinho de cada um desses 4 tópicos aí. Então, por exemplo, conduzir pesquisa. Onde eu posso coletar dados do meu alvo, pessoal? Por exemplo, na internet, o próprio Ruiz, que identifica ali qual que é o domínio, quem é responsável pelo domínio, quem registrou, outros tipos de informação, já é algo útil para eu coletar dados da minha possível vítima. Então, domínio da empresa, quais são os departamentos, quais são os funcionários que têm permissão de fazer alguma coisa, que tem acesso aos recursos que eu tenho interesse, endereço de e-mail, telefone, mídia social, né? Então, se eu consigo interagir com esse pessoal nas redes sociais, detalhes, que horas que esses funcionários entram, que hora que esses funcionários saem, né? Eu não sei se vocês ouviram falar, mas isso daqui tem muito a ver, né? Eu posso estar fazendo a pesquisa, o ataque de reconhecimento, coletando dados de forma eletrônica, né? Por exemplo, posso mandar um e-mail para a pessoa e quando a pessoa clica lá tem um trojan ali para coletar os dados automaticamente. Ou fazer o famoso 171 digital, né, que é engenharia social, né, que é alguém que vai lá e coleta esse tipo de informação do usuário, né? Tinha um cara chamado Kevin Mitnick, ele escreveu um livro chamado A Arte de Enganar, né, que era mestre nessa questão aí da engenharia social, né, de poder coletar dados das pessoas ali, né, convencer as pessoas a passar senha, a passar outras informações relevantes aí. Mas isso também pode ser feito de forma eletrônica, né? O cara recebe um e-mail que vai fazer phishing ou coisas do gênero ali, né?
Eu vi uma coisa bastante interessante nessa parte dessa engenharia social, da coleta específica de dados, né? Tinha um cara que criou um site ou uma comunidade que era voltada para sysadmins. E, na verdade, ele ficava extraindo dados dos sysadmins ali, né, com as dúvidas deles, para depois gerar ataques, né? Então, tomar cuidado com isso. Nem tudo que reluz é ouro, né? Muitas vezes as pessoas não são tão bem intencionadas assim, né? Então, todo cuidado é pouco. Mas o que ele chama de conduzir o research é a pesquisa, levantar a maior quantidade de dados possível da vítima. Identificar os targets, identificar o alvo, né? Então, bom, eu vou coletar informação com base nessas informações. Qual é a máquina-alvo? Qual é a pessoa? Qual é o departamento para o qual eu vou apontar a arma, né? Posso usar ferramentas automatizadas para sondar isso. Eu já conheci a empresa, eu vou verificar ali quais são as máquinas, quais são as pessoas. Geralmente eu vou escolher o elo mais fraco, né? Eu vou escolher a provavelmente a pessoa dentro da empresa, o departamento mais vulnerável, para que futuramente, quando isso se transformar num ataque de verdade, eu tenha mais chances desse ataque ocorrer com sucesso. O que ele chama aí de exploit targets, né? O que é o exploit? O exploit é explorar vulnerabilidades, tá? Eu posso ter, apesar de que na internet hoje, né, você tem muitas ferramentas prontas que você pode baixar para poder direcionar aí ataque para uma determinada vítima, tá? Mas assim, o hacker clássico, né? O hacker mesmo clássico que era aquele indivíduo que tem conhecimento de sistemas operacionais, conhecimento de programação para ele poder criar suas próprias ferramentas, né? E também conhecimento dos protocolos da internet para explorar as vulnerabilidades desses protocolos, né? HTTP, DNS, FTP e assim por diante. Então, assim, hoje você tem assim, a gente brinca dizendo que é muito o hacker da caixa de sucrilhos, né? Porque assim, ele ele pega tudo pronto, né? Ele entra lá no site invasão.com.br, baixa uma ferramenta e sai disparando a esmo, né? Eu falo que é mais ou menos como dar um 38 na mão do chimpanzé, né? Ele vai atirar em todo mundo e depois vai dar um tiro na cabeça, vai se matar também ali, né? Esse tipo de metralhadora giratória, né? Acontece que tem a grande maioria dos, entre aspas, hackers hoje. Mas você tem muitas ferramentas ali e- que precisam também de um certo conhecimento e ainda tem aqueles que conseguem customizar ou criar suas próprias ferramentas, né? Mas a ideia de phishing é pescaria de dados, né? Então, é de alguma forma por e-mail. Se for, por exemplo, dentro do browser, né? Ele vai fazer adware, né? Fazer roubo de dados da máquina do usuário. Criar sites falsos, né? O cara vai entrar lá, tá pensando que entrou no Banco do Brasil, mas entrou num Banco do Brasil fake. Quando ele tentar entrar com o usuário e senha, eu vou gravar isso. Malware, de maneira geral, vírus, trojan, worm, né? É, Hoje você tem muito assim, né? Quando eu era jovem, já faz um tempo, quando se falava de vírus, era mais aquela história, era o vírus tradicional, né? Que canibaliza um arquivo executável, né? Eu tenho o vírus, ele faz, passa a fazer parte da estrutura do arquivo executável. Hoje você tem muito vírus de macro ali, né? Muitos vírus aí num arquivo do Word, né? Numa planilha do Excel, numa apresentação do PowerPoint, ou no arquivo Word, né? É, e aí, geralmente, você tem esses conceitos aí do vírus. O Trojan é tipo um software, um cavalo de Troia, né? De repente é um utilitário que se faz passar por uma ferramenta útil, mas pode abrir um backdoor, uma porta para futuras invasões. A diferença técnica do worm, né, do vírus para o verme, que é o worm,
é que o worm não precisa de hospedeiro, né? Ele se replica sozinho, ele tem corpo próprio, mas ele também quer danificar o funcionamento, prejudicar o funcionamento dos sistemas informáticos aí da mesma forma, né? Rootkit, eu tenho algumas ferramentas, por exemplo, qual que é o melhor lugar para eu plantar software malicioso? Na própria estrutura do sistema operacional, né? Eu posso ter um rootkit ali dentro do Windows System 32 ali, por exemplo, né? Poderia ter alguma coisa aí dentro dos arquivos de sistema ali, né? Dentro de arquivos que teoricamente estariam acima de qualquer suspeita. Então seria o melhor local para embutir aí uma ameaça. Engenharia social, a gente falou o velho 171 que eu falei para vocês, né? Do Kevin Mitnick lá que gostava ali de extrair os dados dos usuários. Scripts prontos, né? Tem muita ferramenta pronta. Por exemplo, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, na área de redes, por exemplo, a gente tem lá o insecurity.org, né? O insecurity.org é aquele que criou para a gente, por exemplo, o famoso Nmap, né? Uma ferramenta muito comum aí para poder fazer scan de rede. E tem várias outras ferramentas ali dentro, né? Muitas vezes, o que os hackers fazem também? Eu posso fazer uma varredura de quais são as vulnerabilidades daquele sistema operacional, né? Porque assim, eu quero direcionar um ataque para uma máquina Windows que está usando Internet Information Services, IS, ou não, é uma máquina Linux que quer rodar Apache. Cada sistema operacional, cada software tem as suas vulnerabilidades específicas. E muitas vezes as empresas não fazem a lição de casa, né? Elas não atualizam a lista, não instala os patches de segurança, os patches de correção ali, né, para fechar as brechas. Então, às vezes, uma vulnerabilidade antiga ainda pode ser brecha para algum ataque, né? Então, assim, tem essa parte do, do Official Guide, né, que fala dos targets, ele dá uma pincelada em cada um desses 10 itens que aparecem aí. Então, sugiro que vocês, especialmente para quem não tem muita experiência, vivência, né, que vocês dêem uma lida com mais calma. E, finalmente, né, bom, eu já coletei dados, eu já escolhi a minha vítima, eu já sei quais são os pontos fracos e fortes, né, já mapeei ali as fraquezas de quem eu vou escanear. Só resta agora começar a fazer as coisas ruins, como ele coloca aí, né? O do bad things aqui. O que eu posso fazer? Basicamente, você tem o roubo de dados, né? Que vai comprometer a confidencialidade. Então, se eu roubar os dados, a gente sabe, né? Por exemplo, que informação é o bem mais valioso que uma empresa pode ter, né? Imagine se você está assistindo aí o Jornal Nacional à noite ali e você escuta uma notícia assim: Banco X foi hackeado, milhares de reais foram roubados. No outro dia, seria simplesmente a falência daquele banco, né? Porque todo mundo ia tirar o dinheiro do banco, o banco ia ficar sem dinheiro e ia quebrar, né? Então, assim, informação é o bem mais valioso que a empresa pode ter. E a reputação dela também é muito valiosa, né? Uma vez que ela é arriscada, é, não, muitas vezes você não consegue mais é, desfazer o dano, né? Por isso que muitas vezes a instituição financeira prefere pagar, né, e assumir o ônus do problema do que deixar, por exemplo, que o problema vá à baila, né, e vá abrir ao público. Outra coisa, modificação dos dados, comprometer a integridade. Alterar os dados pode ser tão catastrófico ou mais, dependendo da natureza desses dados, né? Imagine que você tem um terrorista aí que conseguisse hackear, ah, por exemplo, o banco de dados médico dos soldados americanos e ele pudesse modificar o tipo sanguíneo dos soldados. Ele ia matar muita gente com isso, né? Porque o pessoal ia receber transfusões aí
a revelia com o tipo de sangue errado e iam morrer, né? Então, assim, só um exemplo ali do que a alteração dos dados pode ser catastrófica também, né? Não só o roubo, mas a adulteração, a manipulação dos dados pode ser muito perigosa e muito destrutiva também. Destruir dados ou corromper o ambiente, né? E tem uma outra coisa que ele chama que é o ataque à disponibilidade, que ele coloca aqui, que a gente conhece muito como ataques de negação de serviço, né? Aqui no Brasil, né? O famoso DOS, né? O Denial of Service ou Distributed Denial of Service, que é: eu não quero roubar nada, eu não quero alterar nada, eu só quero deixar aquilo inutilizável, tá? Eu só quero fazer com que o servidor fique fora, o link fique fora e ninguém possa acessar. Com a parte de service providers, provedores de internet, isso é muito comum, tá? Inclusive tem gente que vende na cara dura ali, o pessoal chama isso de, não chama de ataque, né? Fala que são testes de estresse. Só que você vai estressar a rede do seu concorrente, não a sua, né? É um estresse programado, né? É um eufemismo para ataque mesmo. E o cara coloca a tabela lá. Você quer fazer o teste de estresse por quantas horas, quantos dias e quanto. E aí você tem uma tabela de preços para isso, né? Então, a gente tem isso no mundo e o Brasil também tem uma realidade bastante vários problemas ali, né? Tem muitos problemas com relação a essa questão da comprometer a disponibilidade dos sistemas ali, tá? Tanto é que algumas empresas elas se especializam em tomar porrada no lugar de outrem, né? Ou seja, garantir a disponibilidade, segurar o ataque de negação de serviço, né? Geralmente com um link parrudo para evitar que ele caia, mas é caro, né? Se você paga X no link de internet, você vai pagar 2x pela proteção da empresa que vai se colocar na frente para evitar que, que a sua rede caia, né? Então, esse também é uma parte bastante interessante ali do Official Guide, né? Vocês podem estar dando uma olhadinha. Eu tinha separado aqui, no finalzinho da apresentação, né, o que eu achei interessante, assim, o domínio 1, ele está muito ligado a essa questão de leis, regulamentos, código de ética, política de segurança. Então, vale a pena vocês focarem, né? De repente, até criar um mapa mental, como a gente tinha discutido lá no grupo, com relação aos tipos de documentos, né? Então, dentro da empresa, você tem ali políticas, você tem a política de segurança, você tem padrões internos, procedimentos, o que vai ser feito, né? Qual o procedimento para fazer o backup? Qual o procedimento para restaurar ou para fazer, enfim. Quando se fala de plano, política, procedure, isso daqui são processos internos, tá? Faz parte da minha gerência de mudanças da rede interna. Para eu construir esses elementos, esses documentos internos, eu tenho toda uma legislação, né? Então você tem as leis de cada localidade, você tem as regulações, como o caso lá do LGPD, que a gente estava discutindo, os padrões de hardware e software criados pela ISO, I3E, IETF, né? Então, assim, eu tenho documentos externos que podem ser utilizados, né? Ele coloca requisitos externos que devem ser obedecidos dentro da minha rede interna. Então, eu tenho toda essa parte de regulamentação e leis externas, que podem variar de país para país. E eu tenho também, além dessa parte técnica, né, vamos dizer assim, eu tenho os requisitos internos, a criação de um código de ética, quais são os objetivos da organização, né? Assim, seria independente dos procedimentos técnicos, né, do que fazer no dia a dia, você tem um código de ética interno ali também, e aquela história do Papa que nós tínhamos visto lá, né? Zelar pelo bem comum, zelar pela profissão, enfim, aquilo que a gente havia visto naquele
slide lá com relação ao código de ética que é pregado lá pelo pessoal do ISC2 aí. Então, acho interessante vocês darem uma olhadinha nesse chat, nesse diagrama ali, e aí tem todo um texto falando, né? Interessante diferenciar os documentos uns dos outros, né? Acho que isso poderia ser foco das questões de múltipla escolha. Então é isso, pessoal. A gente já está há praticamente uma hora, né? Eu pensei assim, fiz cerca de 20 slides aí, ficamos mais ou menos uma hora. Eu vou terminar por aqui a gravação. Ela vai estar disponível para vocês ali lá no blog, no Netfinders Brasil. E aí eu vou ficar com o pessoal aqui, tirar alguma eventual dúvida. Quem está assistindo esse vídeo aí de forma gravada, pode deixar aí as suas dúvidas nos comentários do vídeo. E eu convido vocês a participar do nosso grupo no WhatsApp, né? Na descrição do vídeo vai ter o endereço no grupo do WhatsApp que vocês podem estar entrando ali. Tem muito material, o pessoal trocando informação, simulado de prova, material extra. Assim, o grupo tem trazido muito material, muitas contribuições aí. Vale a pena você se inscrever aí. Grande abraço a todos, até a próxima.